Meus queridos, bom dia. Moçada, hoje a gente vai falar a respeito de propriedades coligativas. Essas propriedades coligativas, a gente vai falar, vai começar lá em pressão de vapor, no módulo 11, e vai até o módulo 13, da frente 2 de vocês, tá? É um assunto bem interessante porque tem muito a ver com coisas do nosso dia a dia, tá? Vocês vão ver que é bem interessante essa questão dessas propriedades coligativas, tá? Então, então vamos lá, vamos falar a respeito desse assunto, pessoal. Primeiro, vamos falar a respeito de pressão de vapor. Mas antes de mais nada, o que são essas propriedades coligativas, pessoal? Essas propriedades são, são propriedades que ocorrem em uma solução. Isso depende da quantidade de soluto que eu tenho nessa solução, tá? Se eu tenho mais soluto, essa interferência vai ser maior. Então, o que é essa interferência? Ela interfere a quantidade de soluto que eu coloco. Ele vai interferir na quantidade de evaporação, tá? No ponto de ebulição, no ponto de congelamento e na pressão osmótica. Então é disso que a gente vai falar, tá? Então, uh, essas substâncias, por exemplo, elas podem mudar totalmente com a quantidade de soluto que eu coloco. Então vamos falar a respeito disso. Então as propriedades por exemplo, da água pura não é igual de uma água que tem algum tipo de soluto dentro. A água de torneira tem um pouco de soluto dentro. Você pode ver que o ponto de ebulição dela não é igual ao da água pura. Isso muda, tá? Primeiro, vamos conhecer o diagrama de fases. Isso aqui vai aparecer em alguns exercícios, pessoal. O que é esse diagrama de fases? Ele sempre vai ter um gráfico nesse formato, sempre, tá? Numa forma de Y, desse jeito aqui, onde eu vou ter temperatura vezes pressão. Aqui no caso, seria da água isso aqui, tá? Mas qualquer outra substância vai ser um Y assim, ele vai subir um pouco, descer, abrir mais essas pernas aqui, pode mudar alguma coisinha assim, mas sempre a leitura é a mesma. Por exemplo, ó, aqui na parte superior esquerda desse gráfico, tá? Eu tenho apenas substância no estado sólido, certo? Na parte inferior dele, aqui, eu tenho substância no estado gasoso. E aqui, no meio do Y aqui, eu vou ter apenas líquido, ok? Aqui nesse ponto, eu vou ter uma mistura de sólido mais líquido, tá? Nesse ponto aqui. Aqui eu vou ter uma mistura de líquido mais gás. Aqui eu vou ter sólido mais gás. Observem que a vizinhança, tá vendo? Ó, gás, ó, estado gasoso, estado sólido. Aqui nesse ponto é chamado de ponto triplo, que esse ponto triplo é onde eu tenho, com a pressão certa e a temperatura certa, eu vou ter sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo, certo? Ah, vamos entender o que seria a tal da pressão de vapor, tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui água, água pura, tá? Vácuo a 20 graus, a pressão do vácuo aqui dentro, como eu tirei tudo, não tem nenhum tipo de vapor aqui, eu tenho 0 milímetros de mercúrio de pressão. A partir da hora, depois de um certo tempo, você vai observar que
vai formar vapores aqui em cima. Então, a 20 graus, essa pressão passa a ser de 17,5 milímetros de mercúrio. Vai entrar em equilíbrio e vai parar de formar gás aqui dentro depois de um certo tempo. Então, quando isso acontece, isso aqui eu chamo de pressão de vapor. É aquela pressão que dos vapores que formam dentro desse recipiente fechado. Então, isso é chamado de pressão de vapor. Ou, grosseiramente dizendo, eu digo que a pressão de vapor é aquela pressão que empurra os vapores para fora de um líquido. Tá certo? Então, eu falo que isso é a pressão de vapor. Então, por exemplo, moçada, a pressão máxima de vapor, isso aqui é o que? É aquela pressão que empurra os vapores para fora de um líquido, certo? Então vamos lá. Os fatores que vão influenciar na pressão de vapor, pessoal. Por exemplo, a natureza do solvente. Por exemplo, um solvente menos volátil, a pressão dele é menor. Um solvente mais volátil, ele vai ter uma pressão maior. Por isso que ele evapora mais. Por exemplo, você já observou que o álcool ele evapora mais rapidamente do que a água? Isso acontece por quê? Porque o álcool ele tem uma pressão de vapor maior do que a pressão de vapor da água, certo? Então, quanto mais volátil for o meu líquido, maior a pressão de vapor dele, certo? Outro fator, pessoal, que vai influenciar é a temperatura, tá? Por exemplo, eu tenho água e água. Aqui a 27 graus, aqui a 47 graus. Quando eu aumento a temperatura, a pressão de vapor aumenta. É por isso que quando eu chego com essa pressão a 760 milímetros de mercúrio, nesse ponto eu tenho o quê? Eu tenho a eu igualei com a pressão atmosférica a nível do mar. Então, a partir da hora que eu igualo com a pressão atmosférica, esse líquido entra em ebulição, tá? Então, a temperatura, por que quando eu aumento a temperatura faz ferver? Porque faz aumentar a pressão de vapor, certo? Por isso que ferve o líquido quando eu aqueço, tranquilo? Ah, então, esse aquecimento faz alterar a pressão de vapor do meu líquido, certo? Eita, deu uma zoadinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu tenho aqui, pessoal, o que é ebulição? Ebulição, um líquido, a gente diz que um líquido ebule, tá? Quando a, a gente diz que ocorre ebulição em um líquido, quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica do local. Então, a água não vai ferver na mesma temperatura lá em La Paz, na Bolívia, que tem uma altitude que é bem alto o local, tá? Ou, por exemplo, no Pico da Neblina lá, tá? A água não vai ferver com a mesma temperatura do que se eu tiver a nível do mar. Quanto mais alto eu tiver, menor a temperatura para empurrar esses necessária para empurrar os vapores para fora. O que é ebulição? Ó, eu vou aquecendo o líquido, tá? Esse aquecimento faz com que ele empurre, por exemplo, os vapores para fora. Então, quando você vê, por exemplo, as bolhas subindo para a superfície, isso é porque a pressão dentro do gás, do vapor dentro dessas bolhas, igualaram a pressão atmosférica. Então, isso é chamado de ebulição, isso aqui, tá?
Viu que interessante, pessoal? Vocês foram enganados a vida inteira, né? Achando que temperatura de que a ebulição ocorre, a ebulição é simplesmente passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mas na verdade, o que é ebulição? Ebulição é quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica do local. Então, para mim aquecer alguma coisa, eu não dependo apenas da temperatura. Se eu diminuir extremamente a pressão do sistema, eu consigo fazer a água ferver a uma temperatura ambiente, tá? Por exemplo, no Everest, altitude muito grande no local, no pico do Everest, os caras chegaram a encontrar, por exemplo, dentro de cavernas lá, chegaram a encontrar é, água fervendo a uma temperatura de 2 graus, tá? Por quê? Porque a pressão do local é tão baixa, tá? Que a pressão de vapor da água se iguala a ela àquela temperatura. Olha que doido isso, né? Então, pessoal, essas propriedades coligativas são 4 propriedades, certo? Eu tenho a tonoscopia, que tem a ver com a pressão de vapor, tá? Eu tenho a ebulioscopia, que tem a ver com a ebulição. E eu tenho a crioscopia, que tem a ver com o congelamento, temperatura de solidificação. E a osmometria, que tem a ver com a pressão osmótica. Tá? A gente vai comentar cada uma delas. Primeiro, pessoal, tonoscopia. Como que eu defino isso aqui? Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor por adição de um soluto não volátil. Por exemplo, qualquer sal, qualquer tipo de açúcar, qualquer tipo de, por exemplo, até o álcool mesmo, se eu misturar no meio da água, ele faz diminuir a temperatura faz diminuir a evaporação da água, tá? Então a pressão, quanto mais partículas eu colocar aqui dentro, maior vai ser essa interferência, por exemplo, na água, tá certo? Então, definindo de novo o que é tonoscopia, é a diminuição da pressão de vapor por adição de um soluto não volátil, certo? Depois eu vou enviar para vocês esses slides aqui, tá? Para vocês copiarem com calma depois. Eu vou enviar para vocês no grupo o slide depois, tá? Não se preocupa com isso. A ebulioscopia ou ebuliometria, mesma coisa. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um aumento da temperatura de ebulição por adição de um soluto não volátil. Então, quanto mais sal, aqui no caso glicose, açúcar, quanto mais açúcar eu coloco na água, mais alto fica a temperatura de ebulição. É por isso que às vezes você está lá cozinhando, vamos supor, uma mandioca não cozinha. Aí você vai lá e coloca um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal, ela cozinha. Porque ela vai passar a ferver com uma temperatura muito mais alta. Aqui também, pessoal, na tonoscopia, explica por que eu uso uma panela de pressão. Olha que coisa louca. Se eu aumento a pressão aqui dentro, tá? Ó, se eu aumento a pressão, eu vou aumentar a pressão do sistema, não vou? Que segura os vapores aqui dentro. Então, para esses vapores igualar com a pressão do sistema numa panela fechada, dentro de um recipiente fechado, isso aqui vai precisar de uma temperatura muito alta. É por isso que a panela de pressão ela chega a 400 graus, por exemplo, porque a pressão ela vai continuar líquida a 400 graus aqui dentro. Para ela começar a soltar vapores, ela vai estar numa temperatura muito alta, por isso que ela cozinha os alimentos mais rapidamente, tá? Então, voltando, tonoscopia aqui é a diminuição da pressão de vapor devido à adição de um soluto não
volátil. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição por adição de um soluto não volátil. Então, sempre por adição de soluto que isso ocorre, certo? A crioscopia, pessoal. A crioscopia tem a ver com temperatura de congelamento, temperatura de solidificação. Quando eu coloco um soluto não volátil dentro do solvente, a temperatura de congelamento ela diminui. Por isso que é comum você ver o pessoal colocar sal no meio do gelo para gelar bebidas, por exemplo. Isso faz a temperatura daquela água que tá ali dentro dissolver, que está aquela parte líquida que está dentro, por exemplo, do gelo, aquilo chega numa temperatura muito abaixo de zero. Por isso que gela mais rápido a bebida. Então, crioscopia é uma diminuição da temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Tranquilo? Agora, pessoal, pressão osmótica. Primeiro vamos entender o que é osmose. A osmose, pessoal, aqui eu tenho, por exemplo, uma solução diluída, aqui uma solução diluída, aqui uma solução concentrada, uma solução, por exemplo, com sal aqui dentro. E aqui eu tenho uma membrana semipermeável, certo? O que acontece, pessoal? O solvente, o que é a osmose? A osmose nada mais é do que a passagem do solvente para o meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então isso é chamado de osmose, certo? Então agora eu entendo por que, por exemplo, que a carne seca, por exemplo, tá? Ou melhor, vamos pegar um exemplo melhor, ó. Vamos supor, se a gente pegar, vamos usar a Marina como exemplo. Se a gente pegar a Marina, por exemplo, e jogar lá dentro do Rio Paraná, certo? Dentro dela tem mais sais do que na água doce que tem ali no rio, certo? O que vai acontecer? Como dentro dela tem mais sais, vai entrar água para dentro do corpo, porque a pele, nossa pele é uma membrana semipermeável. Então ela vai ficar gorda, bonita, né? Por quê? Vai ocorrer uma osmose. Agora, se eu colocar, por exemplo, ela no mar, jogar ela no mar, ela vai ficar igual a uva passa. Por quê? Fora dela tem mais sais, então ela vai perder água para o meio. Por isso que a carne seca fica escura daquele jeito e fica murcha. Ou uma fruta cristalizada, você pega uma uva passa, por exemplo. Por que ela é murchinha daquele jeito? Porque ela foi colocada em uma calda de açúcar, onde a concentração fora é maior do que dentro dela, então ela perde água. Isso faz. Porque para as bactérias proliferar precisa ter água. É por isso que o sal consegue conservar a carne, conservar alimentos, tá? Ou o açúcar também, né? Em frutas cristalizadas, por exemplo. Então vamos lá, vamos falar da pressão. Então o que é essa pressão osmótica, pessoal? A pressão osmótica, ela é a pressão que empurra esse líquido, tá? Do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então eu chamo isso de pressão osmótica, certo? Então quer dizer que quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica? É isso, pessoal. Então, aí entra a nossa osmometria. O que seria a osmometria, pessoal? Tá? A osmometria seria nada mais do que o aumento da pressão osmótica devido à adição de um soluto não volátil de um lado, por exemplo, da membrana semipermeável. Certo? Então, quanto maior a quantidade de partícula aqui, maior vai ser essa pressão que empurra isso para cá.
A pressão osmótica ela é simbolizada por π, tá? Isso não quer dizer que vale 3,14, tá? É que a matemática usa isso como símbolo, tá? O π é um P, uma letra grega P, tá? P de pressão. Ó, é possível, vai aparecer questões que vai te pedir para calcular essa pressão osmótica. Como que eu calculo a pressão osmótica, pessoal? Para calcular essa pressão osmótica, eu faço da seguinte forma. Por exemplo, eu vou usar, lembra da formulazinha da tia? Tá? Que vocês viram lá no primeiro ano, quando estudou gases. Então essa aqui é a formulazinha da tia, ó. Passa a vara no rabo da tia, lembra? Então essa é a formulazinha da pressão osmótica. Como eu sei que a gente viu em concentração que molaridade, ou seja, concentração em mol por litro, é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, eu posso vir aqui substituir, passar esse V para cá dividindo, e substituir o N sobre V por esse emão da molaridade. Então aqui eu posso usar gramas por litro se for necessário. Tá? Então o P é a pressão osmótica, o V é o volume em litros, o N é o número de mols do soluto que foi colocado lá dentro, o R é a constante de Clapeyron ou constante dos gases perfeitos. Esse valor de R ele pode variar de acordo com a pressão. Se a pressão tiver em atm, ele vale 0,082. Se a pressão estiver em milímetros de mercúrio, ele vale 62,3. Geralmente o valor do R é dado na questão, tá? Precisa estar decorando isso. Esse M de perna comprida é a concentração em mol por litro, concentração molar. E o T é a minha temperatura em Kelvin, certo? Tem que estar em Kelvin a temperatura. Agora, pessoal, lembra que eu falei que a quantidade de soluto, ou seja, a quantidade de partícula na solução, ela vai influenciar bastante naquelas propriedades coligativas? Mas só que antes de mais nada, vamos dar uma lembradinha nas propriedades coligativas. Ó, quando eu tenho, faz assim para você não fazer confusão. Quando eu falo em tonometria e criometria, ou seja, a da pressão de vapor e a do congelamento, as duas diminuem em condição do soluto, certo? A da ebulição, a ebulioscopia, e a da osmose, que é a osmometria, elas aumentam com a adição do soluto não volátil, beleza? Então duas diminuem, duas aumentam. Guarda bem isso para você não fazer confusão. Agora, pessoal, um exemplo aqui, tá? Eu coloquei alguns exemplos de algumas soluções aquosas aqui. Por exemplo, eu tenho uma solução aqui de sacarose, que é o açúcar comum. O que acontece com a sacarose? Ela é uma substância molecular, ela não dissocia, ela não ioniza. Ela simplesmente passa de açúcar sólido para açúcar aquoso. Então, por exemplo, o número de mols de partícula que eu tenho no início é igual ao número de mols de partícula que eu tenho no final. Isso já não acontece com uma solução iônica, tá? Então, se eu pegar a solução número 1, ela vai ter no final 2 mols de partícula. Como exemplo, se eu usei 2 mols da substância, certo? Coloquei 2 mols de cada uma para dar um exemplo. Outro exemplo, ó. Se eu pego, por exemplo, o ácido clorídrico, ele é um ácido, ele ioniza. Ácido clorídrico gasoso, quando colocado em água, ele vira H mais aquoso e Cl menos aquoso. Olha o que acontece, pessoal. 2 mols se tornam 2 de H mais, 2 de Cl menos. Então, no final, olha escrevi nol, que feio, hein? É mol. Então, eu tenho 4 mol de partícula. Então, esse cara vai ter uma interferência maior do que o açúcar. Entenderam? Como a natureza da substância faz diferença também. Agora, olha aqui, ó, outra substância molecular, igual a essa, vai ficar na mesma também. Olhe bem, se eu tenho 2 mols de glicose,
vai me dar 2 mols de glicose aquosa. Ela não dissocia, nem ioniza. Então, a quantidade inicial é igual ao final quando a substância for molecular, certo? Agora um sal. Sal é iônico. Ele vai separar o K+ do NO3-. Olha como fica. Eu tenho 2 mols do nitrato de potássio. Ele vai formar 2 mols do íon potássio aquoso e 2 mols do íon nitrato, também aquoso. Então, 2 mols com mais 2 mols, eu vou ter 4 mols de partícula. Olha o mol aqui de novo, é mol, tá? Então, eu vou ter 4 mols de partículas aqui. Perfeito? Agora, olha no exemplo 5, pessoal. Eu tenho aqui, olha que doido, ó. Eu tenho aqui o sulfato de amônio. Ó, sulfato de amônio, ele forma 2 íons amônio, 2 mols de íon amônio. Então vai ser o dobro de mol que eu tinha no início. Ó, sempre proporcional. Isso aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui fica igual. Se aqui é 1, aqui dobrou, aqui vai dobrar também. É proporcional, certo? Então eu vou ter 4 mols no final de partículas de amônio, 2 mols de partícula de íon sulfato, tá? Então se eu somar 4 com 2, eu tenho um total de partículas de 6 mols de partícula no final. Então, se ele te perguntasse numa questão dessa, qual que aumentaria mais a temperatura de ebulição? Seria a 5, certo? Qual que diminuiria mais a pressão de vapor? A 5. Quem evaporaria mais fácil? As duas com açúcar, que só tem 2 mols de partícula. Viu que tranquilo, pessoal? Isso aqui é importante, isso aqui aparece muito nos vestibulares, tá? Eu vou agora, a gente vai resolver as questões. Eu vou dar um tempinho para vocês assistir. Assistam primeiro este vídeo, tá? Depois eu vou mandar o vídeo 2 com a resolução das questões do módulo 11, 12 e 13. Perfeito? Então valeu, pessoal. Até mais tarde.